Bom dia, vamos entrando aí com matemática hoje nessa quarta-feira. E hoje vamos ver sobre medidas de comprimento. Mas o que seriam as medidas de comprimento? As medidas surgiram da necessidade do homem de estabelecer padrões de medidas em roupa, móveis, habitações, terrenos e etc. Sendo assim, algumas medidas eram feitas usando partes do corpo e outros objetos como xícaras, cestas e baldes. Vejamos algumas delas. Vamos lá. As primeiras referências de medidas seriam o palmo, o pé, o cúbito, polegada e o passo. Ao se organizar em uma sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para pesca. Como isso, a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar parte do próprio corpo como referência de medida, como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura do dedo e o palmo e a passada, ok? Então, a gente vai ver aí como foi feita aí essas medidas. O pé é a unidade de medida de comprimento. Um pé corresponde a 12 polegadas e 3 pés são uma jarda, ok? A Inglaterra e os Estados Unidos já entra história aí. Utilizavam a jarda como medida de comprimento. Essa medida consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar, com o braço esticado, da forma que está aqui, ó, sendo na figura. Os egípcios usavam como padrão de medida de comprimento o cúbito, distância do cotovelo à ponta do dedo meio, certo? Já o palmo também era muito utilizado pelos povos egípcios. Essas medidas consistiam, na utilização de 4 dedos juntos e corresponde à sétima parte do cúbito. Hoje o palmo ainda é utilizado nas medições caseiras e medido pela distância em linhas retas do polegar ao dedo mindinho. Milha, unidade de comprimento para medir distâncias terrestres, que é usada em alguns países equivale a 1,690 metros de unidade de comprimento, que corresponde inicialmente a 1.000 passos. No Brasil equivale a 1.000 braçadas ou 2.200 metros. Já a polegada é uma unidade de comprimento usada no sistema imperial de medidas britânico. Uma polegada são 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. A mão, de uma largura de uma mão e os dedos fechados. Vocês veem aí a figura no livro de vocês. Medidas de comprimento, tem essa figurinha da mão, certo? Medidas de comprimento, km significa quilômetros, hm é hectômetro, DAM decâmetro, o m é metro, dm decímetro, cm centímetro e o mm é milímetro. Então, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento, certo? Ela é a base para as outras medidas. Nos múltiplos, encontraremos quilômetros, km, seu valor, hectômetros, seu símbolo e seu valor, decâmetro, seu símbolo e seu valor. Unidade padrão, que é o metro, sua base, e os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro, ok? Com sua simbologia e seus valores. Leitura de unidade de medidas, a medida de comprimento, que aqui tem 9,435 km, então são 9 quilômetros e 435 metros. 9 quilômetros, 435 metros. Perímetro de um polígono. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ok? Então, o exemplo aí é bem claro. A gente faz aqui a adição de toda a sua área. 10 mais 5 mais 10 mais 5, que achamos 30 centímetros. Bons estudos. Qualquer coisa, entre em contato comigo e até breve.